Um dos fatos mais contestados da história foi o combate ocorrido entre Bruce Lee e One Jack Man. Afinal, quem ganhou essa luta? Vem comigo que eu vou te contar. Como é de conhecimento por todos, ou pelo menos pela maioria, o One Jack Man morreu no dia 26 de dezembro de 2018. Ele residia na cidade de São Francisco, Califórnia, e era mestre de Tai Chi Chuan, Xin Quan e além do estilo Shaolin do Norte. E, infelizmente, ele não era lembrado por ser um dos representantes das artes tradicionais chinesas na América, mas sim pela sua luta com Bruce Lee. E hoje falaremos mais sobre a mitologia por trás dessa luta. A luta aconteceu no final de outubro de 64, na academia de Bruce Lee, que é descrita no filme A Origem do Dragão como se fosse um galpão ali, tá? Mas existem vários mitos que envolvem a luta. E a gente vai tentar desmistificar esses mitos aqui agora. Abrindo alguns parênteses, inclusive. O primeiro deles saiu sobre o filme, né? Que eu estava mencionando, A Origem do Dragão, em que contextualiza que esse acontecimento, sobre esse combate, é todo baseado sobre essa luta. Só que assim, se a gente analisar bem, ele vai fugir um pouco da ideia total. Principalmente se você levar em consideração alguns fatos, como é descrito ali no documentário A Maldição do Dragão. Voltando aos fatos, um dos maiores mitos da história que envolve Bruce Lee é que ele foi duramente criticado pelos artistas marciais de Chinatown e de São Francisco por ensinar Kung Fu para ocidentais e por isso mandaram One Jack Man para lutar com ele. A história se contradiz, pois Bruce Lee foi para São Francisco em 1959, uma vez que por 3 décadas 2 mestres já lecionavam na região, Lao Bun e Tai Wong. Em 1930, Lao Bun fundou a primeira academia da América, a Wing Sing. Para quem não sabe, Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, em 1940, mas cresceu em Hong Kong. Ele se retornou para os Estados Unidos em 59. O período da sua adolescência ele treinou com o mestre de Wing Chun Ip Man, lembrando de que ele não chegou a finalizar todas as técnicas com o seu mestre Ip. Lao Ben e Tai Wong eram muito disciplinados e não permitiam que seus alunos brigassem na rua ou desafiassem outras academias. E isso era normal em Hong Kong e foi muito presente na vida de Bruce Lee. Além disso, os antigos mestres tiveram muitos alunos ocidentais. Um dos alunos mais conhecidos era Wal Novak, um veterano de guerra que treinou com Tai Wong e anos mais tarde entrou Noel O'Brien, um adolescente irlandês. Aqui a gente já tem uma brecha total de discrepância, tá? Por quê? Porque era falado no documentário A Maldição do Dragão, inclusive no filme também, que só Bruce Lee ensinava ocidentais e não apenas orientais. E aqui a gente está vendo 2 mestres antigos que ensinavam ocidentais também. Tá? Esses 65 mestres de Kung Fu respeitados em Los Angeles deu uma entrevista à revista Black Belt Magazine, onde ele falava especificamente que ele estava aceitando qualquer tipo de aluno para aprender com ele. Assim, a gente voltando então ao período do filme, a ideia ali, né? O detalhe importante aqui é que em 1963, Bruce Lee publicou um livro chamado de Chinese Kung Fu, a filosofia ou The Physical Art of Self-Defense, com a ajuda de James Lee. O James era um operário que tinha uma reputação quando jovem de ser lutador de rua e bodybuilder,
Naquela época, ele já olhava de outra forma para as artes marciais, desenvolveu seu próprio equipamento de treino, treinos modernos na sua garagem e publicou vários livros sobre o assunto. Ele foi responsável em apresentar Bruce Lee para outros artistas marciais inovadores, como o americano pioneiro do Karate Kempo, Ed Parker. No livro, Bruce Lee já começava a compartilhar um pouco das suas ideias sobre as artes marciais. O problema é que ele causa uma tensão quando, no capítulo Diferenças nos estilos de Kung Fu, ele começa a desmontar algumas técnicas e as fotos de estudo de caso são justamente do livro de Tai Wong, publicado em 61. Nesse capítulo, Bruce começa a distinguir o que ele chama de sistema superior, que no caso é o dele, e os sistemas que ele julga como sistemas mais lentos seria o de Tai Wong, que foi apresentado no livro, e de outros mais tradicionais, como o de Lao Bai. Tai Wong, claro, não gostou disso e o chamou de dissidente com maus modos. Nessa mesma época que o livro foi publicado, Wong Jack-man veio para Chinatown. Foi o primeiro a trazer o estilo Shaolin do Norte e já ficou popular na região por sua dedicação, e sua alta habilidade. Como todos estavam impressionados com o Wong Jack-man na época, o pessoal de Chinatown acabou evitando um pouco Bruce Lee. Em 64, Bruce começou a fazer demonstrações e palestras para grandes públicos e chamava seus pensamentos de brigas de rua científica. Ele demonstrava outros estilos e explicava por que eles não funcionavam em brigas de rua. O estilo que ele mais demonstrava e depois criticava era justamente o Shaolin do Norte. O estupim foi em agosto de 64, quando um torneio de karatê de Ed Parker, Long Beach Tournament, onde ele começou a criticar outros estilos e até chegou a falar com o Mabu, ou postura do cavalo, que era ineficaz. Apesar de ser um evento que sempre foi lembrado como marcos positivo, metade do público presente não via a apresentação com bons olhos. Muitos acharam Bruce Lee arrogante e ele achava superior aos demais. Depois de algumas semanas, ele chegou a fazer duras críticas para Lao Bun e Tai Wong no Sing Sing Theatre, no coração de Chinatown de São Francisco, onde os dois mestres eram altamente respeitados. Aí vamos lá, existem duas teorias para a luta entre Bruce Lee e Wong Jack-man. A primeira, que seria para promover a academia de Kung Fu do Wong Jack-man, que se apropriou dessa situação de tensão para esse duelo. Claro que ia ser uma grande luta. Um jovem que estava desafiando e provocando os estilos tradicionais contra um artista marcial de grande habilidade que virou sensação de Chinatown. Segundo David Chin, um praticante de Tai Chi na época, o Wong Jack-man havia dito algo parecido na época. Mas a outra teoria é que é mais falada, inclusive, por fontes locais, é que simplesmente levaram o Wong Jack-man para lutar. Tipo aquela história assim, cara, você tá aí à toa, vai lá e luta. No dia da luta, tinha 9 pessoas. Bruce Lee e Wong Jack-man, mais as testemunhas. De Bruce, sua esposa Linda e seu amigo James Lee. As testemunhas de Wong Jack-man eram David, Tim e Shan Bao Reed Keong. Ambos frequentavam a academia de Ji Wao Tsiu, uma espécie de clube de Tai Chi. E atrás deles haviam 3 pessoas que, segundo Wong Jack-man, foi somente para fazer bagunça. Segundo David, a luta não durou mais que 7 minutos. Há quem diz que essa luta durou 20 minutos. Outros que foram segundos. De fato, Bruce Lee logo foi para cima e gritou que para ele se render. Sem ter como sair, Wong não teve escolha a não ser se render. Até os dias de hoje, o Wong Jack-man não fala sobre o assunto. No filme, é descrito que a luta teria terminado com um empate. Há quem diz que ela terminou com um empate. Logo depois da luta, veio os exageros em cima do que aconteceu, como Wong ter feito um headlock no Bruce Lee enquanto os policiais não chegavam.
Bruce bater a cabeça de Wong na parede e, claro, no filme A Origem do Dragão, falar que a luta durou 20 minutos. Nos jornais locais começaram a noticiar a respeito da luta entre Bruce Lee e Wong Jack-man, que negaram começar ou perder a luta. Só que essa luta tem um papel importante. Como é descrita no documentário A Maldição do Dragão, essa luta serviu para Bruce Lee refletir a respeito de suas técnicas e condicionamentos. E foi a partir dela que ele desenvolveu sua nova forma de combate, o Jeet Kune Do, ou modo de interceptar o punho. No sistema, ele pegou uma base do Wing Chun, esgrima, boxe, além de outras artes marciais, e tendo uma abordagem mais bem filosófica. Tá? Apesar de David Chin estar ao lado oposto de Bruce Lee, ele fez a seguinte declaração: as coisas que o Bruce estava dizendo naquela época eram verdadeiras. Eu discordei dele na época, mas ele estava certo. Não é à toa que o Bruce Lee é um artista marcial fora de série, apesar de sua arrogância. Ele estudou a fundo as artes marciais e pegou tudo o que as outras artes marciais têm de melhor e trouxe para isso, para o combate real. No caso, a gente pode entender o quê? Que houve o combate, ele não durou 20 minutos. Se você considerasse que eles estavam lutando sem regras, é óbvio que não ia durar 20 minutos. Talvez 3 minutos, talvez 2 minutos, depende de quem acertasse o outro em áreas vulneráveis. Outra coisa, a luta teve um papel que foi provado. Ela serviu para Bruce Lee montar o Jeet Kune Do. E eu acho que o ponto mais importante aqui, que todo se discute, quem venceu o combate. No filme, é dito que o Wong Jack-man teria empatado com Bruce Lee, no filme A Origem do Dragão. Já na Maldição do Dragão, é relatado que o Wong Jack-man foi derrotado por pouco por Bruce Lee. Ok? Mas aí eu te deixo a questão aí para você. Quem você acha que ganhou? Você acha realmente que o Bruce Lee derrotou o Wong Jack-man, como é descrito em alguns documentários? Ou, na verdade, foi empate? Deixa nos comentários para mim. Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer,